Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer dois comentários de dois livros diferentes e vou ampliar a ideia. Eu acredito que tenham um parentesco, sobre até mesmo que eu venho pensando nas últimas semanas, que é a questão do divino, do sagrado, da relação que o ser humano tinha com a religião e como de alguma forma isso foi perdido, né? O primeiro trecho que eu trago é do Arquétipos e Inconsciente Coletivo. Eu vou ler para vocês. Está na página 32, parágrafo 50. O Jung fala assim: Desde que as estrelas caíram do céu e nossos símbolos mais altos empalideceram, uma vida secreta governa o inconsciente. É por isso que temos hoje uma psicologia e falamos do inconsciente. De modo geral, ele está trabalhando nesse primeiro capítulo a ideia de que, sim, os símbolos estão empobrecidos, pelo menos os símbolos ocidentais. De alguma forma, a gente já não sente mais o impacto do dinamismo simbólico que se existia, né? Então, a gente precisa aceitar esse fato. É por isso que falamos de uma psicologia, por isso que falamos de um inconsciente, não como algo construído para justificar certas coisas, mas que justamente uma dada realidade foi perdida. O outro trecho que eu quero trazer aqui é dos Mistérios de Mitra, do Franz Cumon. É um trecho muito e muito lindo, de que dá para transportar a gente aquele tempo em que a religião do mitraísmo era viva, né? O Franz Cumon ele fala: talvez nenhuma outra religião tenha oferecido aos seguidores em um grau mais alto do que o mitraísmo oportunidades para oração e motivos de veneração. Quando o iniciado se retirava à noite para a gruta sagrada, escondida na solidão da floresta, a cada passo novas sensações despertavam no seu coração alguma emoção mística. As estrelas que brilhavam no céu, o vento que sussurrava na folhagem, a nascente ou riacho que descia pela encosta da montanha, até mesmo a terra sob seus pés eram divinos aos olhos do iniciado, e toda a natureza ao redor lhe causava um temor cheio de adoração pelas forças infinitas que moviam o universo. Isso é de uma forma tão linda e tão poética que deixa de ser também só sobre o mitraísmo, mas sobre como os sujeitos antigos eles construíam a sua vida em torno do sagrado, né? Porque de alguma forma hoje a gente tem essa ideia, dado essa morte simbólica geral, de que Deus está na igreja, Deus está no culto, os deuses, o divino tá no terreiro de Umbanda, tá na mesa espírita, né? Tá tomado a um espaço único, tá enjaulado. Só que você vê nessa descrição do Franz Cumon que a realidade inteira era animada, era tomada pelo espírito divino. Tudo incitava numa energia mística a consagração, a iniciação, ao aspecto transcendente da realidade, né? Isso era muito bonito, mas veja que a crítica que o Jung tece em várias dos seus escritos é de que não é só porque o iluminismo e a razão foi assumindo o papel do sagrado e automaticamente o símbolo foi empobrecido, mas a conjectura maior, o sistema, a sociedade como um todo, já meio que superou isso. Superar no sentido, tipo, a gente já não precisa mais, né? De alguma forma, foi-se notado inconscientemente que essa ligação morreu e de alguma forma você vira e fala assim, isso não importa mais, não é importante, não é importante mais o transcendente. Por isso que sim, quando se tem então esse avanço, geralmente o que toma o lugar de Deus, do transcendente, é algo completamente pior. É o materialismo, é o trabalho, é a vida puramente a uma função.
não tem nada mais que transcende a condição cotidiana, né? Já de alguma forma o mundo não é mais animado pelo sagrado. E eu acredito que nesse trecho que o Franz Cumon coloca, exemplifica um pouco disso, né? Porque a realidade objetiva, ela era animada por essa ligação. Então partia do sujeito e ia para o objeto. Então era como o sujeito e o objeto se conversassem. Tem até um termo interessante que o Jung tira de Levi-Brühl, que é a participação mística, ou seja, quando existe uma identificação entre o sujeito ou o objeto, entre o mundo e o indivíduo, e eles então constroem essa relação em que o que passa dentro do sujeito acontece fora e o que acontece fora acontece dentro. Né? Então por isso que você pode ver relatos de a árvore conversou com um dado indígena ou de uma sociedade originária, né? Justamente porque não tinha essa indiferenciação, a consciência não era avançada no que a gente tem hoje. Né? Isso não é um ponto valorativo de falar que eles eram inferiores, era um fluxo natural de vida. E hoje não se tem nem espaço para isso. Parece mesmo de que a sociedade virou a página para isso, superou e enterrou. Por isso que o Jung fala que hoje então falamos de uma psicologia, né, uma psicologia do inconsciente. Não é só porque de alguma forma foi superado, mas eles foram soterrados no inconsciente, soterrados na alma humana. E essa energia que então era canalizada, fluía para essa relação divina, ainda assim está em represália no sujeito. Então isso precisa tomar uma forma. E quando a pessoa nega essa realidade transcendente, ela geralmente toma uma forma artificial, uma forma menos importante. Então toda a energia do sujeito vai para o trabalho, vai, enfim, para coisas menores. Entende? Então, isso acontece ainda no sujeito, essa arqueologia do mundo físico hoje é uma arqueologia da própria psique. Essa ideia da relação maior ainda continua, só que a gente não tem espaço para que isso tome vida. Isso não tem só a ver com os deuses, tem a ver com Deus, né? Tem a ver com as diferentes formas do sagrado, da experiência religiosa. E parece que talvez se ainda isso acontece, essa vinculação religiosa, é muito mais segmentada, é muito mais não tão influenciada pelo mundo moderno. E que se isso ainda existe, né?